Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, toma a vida de cada pessoa, cada ouvinte, Senhor, que se dispôs a ouvir essa ministração. Arabai, kabalaiauro, orobocoboboara, xarabacababai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, toma a vida de cada uma dessas pessoas, meu Deus, que se prontificou a ouvir esse evangelho. Em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, pessoal. Então, estou retomando aqui, porque foi sorteado uma palavra, não sabia o que ia pregar, como sempre, né? Eu deixo para a última hora aqui. E saiu, por coincidência, eu vou explicar a coincidência, que não existe coincidência no mundo espiritual, não, tá? Mas pela palavra que saiu, eu vou ter que dar um testemunho, né? Bem até triste, vergonhoso, né? Que aconteceu com a minha pessoa essa madrugada. Mas vamos lá, eu vou falar o que eu abri aqui para vocês. Eu abri Atos 20 e do 7 em diante vai falar, né, de uma pessoa que ela, infelizmente, ela dormiu durante uma pregação, tá? Ela não vigiou. Mas por que eu tô falando que, infelizmente, por essa palavra, olha só, eu vou ter que dar um testemunho vergonhoso. Porque ontem não, né? Hoje, nessa madrugada, aconteceu, né? Um caso parecido com esse que eu falei. Interessante, né? Como é que Deus faz? Deus, ele te obriga a falar. Tipo assim, você vai falar o que aconteceu sim, né? Que você não vigiou. Então, eu vou dar esse testemunho logo após a leitura, tá bom? Então, vamos ler, porque aí vocês vão entender o mistério, porque nem eu tô entendendo, mas vamos entender, né, de acordo com a leitura, tá bom? Aí fala assim, ó, Paulo entrou, tá? Aí fala, no sábado à noite, nós nos reunimos com os irmãos para partir o pão. Paulo falou nessa reunião e continuou falando até a meia-noite, pois ia viajar no dia seguinte. Havia muitas lamparinas acesas na sala onde nós estávamos reunidos, a qual ficava no terceiro andar da casa. Então aqui ele está contando, né, a situação que ele, né, ele ia viajar e ele estava numa vigília, né, e ele ficou ali, Paulo, ele ficou nessa reunião falando até a meia-noite, né? No meu caso aqui já foi uma vigília, que eu comecei à meia-noite e eu termino às 3 da manhã. E entre esses horários aí, tá? Foi lá para as 2h30, aconteceu exatamente um caso semelhante a esse. Olha, gente, eu não escolhi. O Espírito Santo de Deus está aqui para testemunhar. Eu não escolhi essa palavra. E ontem aconteceu isso. Tanto que eu tô sentada aqui com muita dor na costela, muita dor no pulso, no joelho, né? Muita dor. Né? Ainda falei, não vou pregar hoje, né? Por esse fato ocorrido, né? Que aconteceu comigo às 2h30 da manhã. Mas olha que engraçado. Deus escolheu essa palavra porque ele quer mostrar para vocês o quê? Gente, vigia. Vigia. O homem de Deus aqui, ó, Paulo pregando, falando, né? Nessa reunião até a meia-noite, ó. Pois ele ia viajar no dia seguinte, ó. Havia muitas lamparinas acesas na sala onde nós estávamos reunidos, a qual ficava no terceiro andar da casa. Então era o terceiro andar. Um moço chamado Eutico estava sentado numa janela. E como Paulo continuava falando durante muito tempo, olha só, o sono do moço foi aumentando. Ele não estava no espírito, ele não estava atento, ele não estava prestando atenção o que Paulo falava, né? Uma pessoa só dorme quando ela não está vigiando. Então aqui aconteceu, eu vou falar do ocorrido comigo, vocês vão rir, né? Com certeza, porque na hora eu achei até engraçado. Depois, né, que passou a tonteira, os desmaios, eu achei até engraçado. Porque a minha cama, né, é uma cama alta, eu faço a vigília no quarto. Então eu tenho uma hora para orar, para repreender, para fazer, né, para ter uma luta espiritual, né, uma luta de repreensão,
né? Depois eu passo para uma oração, eu oro por muitos artistas, gente, olha, eu oro por Xuxa, Rita Cadillac, Gretchen, Tami, Silvio Santos, Roberto Carlos, sabe aquelas pessoas assim que ninguém, não acredito que ninguém, porque Deus levanta outros homens e mulheres de Deus para orar. Então eu oro, né, por muitas pessoas, né? E eu fico lá mais ou menos uma hora orando, intercedendo por pessoas que, né, nem nunca vão saber que eu tô fazendo esse tipo de oração. Mas oro pela minha igreja, oro, né, pelas pessoas que me pedem oração, que tá no caderninho de oração. Eu oro por todos que estão ouvindo essa ministração. Enfim, faço essa parte, né? E depois eu vou para a leitura, né? Aí já eu tiro uma hora para ler a palavra. E nessa hora da leitura aí entra, tá? O que eu tô falando? Eu não vigiei, mas essa vigília, tá? Foi durante o dia, né? Durante o dia, eu não vigiei. Eu tive um lapso de orgulho, eu tive os segundos, frações de segundo de orgulho da igreja, né? Deus me manda fazer uma coisa e eu faço outra, porque eu não quis ser humilhada. Eu recuei, uma coisa boba, mas eu não quis ser julgada, e por eu não querer ser julgada, foi orgulho. Eu falei, ai, se eu fizer isso, vão me julgar, não vou fazer isso. Olha o que acontece, aquele momento, né, o diabo usou aquela fração de segundo de orgulho, né, por eu não obedecer a Deus, porque eu não queria ser julgada, né. O que acontece? Na hora da leitura eu vou lá, eu fui sentar na cama, né? A roupa prendeu assim debaixo do corpo, eu levantei assim para tirar o vestido de baixo e sentei fora do colchão. Aí, sozinha, tá? No quarto. Caí, meu filho, de lado assim da cama. A cama é alta, minha cama é bem alta. Caí, parece coisa boba, né? Mas arrebentei com a costela, quase quebrei a costela. Né? O meu criado mudo tava com a gavetinha aberta, arrebentei com o joelho, arrebentei com o meu punho, porque eu tive que segurar, né? Na hora da queda. Eu machuquei o pulso, porque eu ia anotar um negócio na Bíblia que eu achei interessante, né? E meti o rosto assim no chão com muita força, aí quase desmaiei, a boca ficou branca, a pressão caiu muito, né? E aí eu, com muita dificuldade, eu comecei a chamar alguém para me acudir, né? E eu consegui, né? Tô aqui, né? Toda bombardeada. Mas por que eu estou falando isso? Eu tô falando aqui no caso de Eutico, ele não vigiou na hora da palavra, que deu no mesmo. Eu não vigiei na hora que Deus me manda fazer alguma coisa e eu recuo porque eu não quis ser humilhada. Eu falei, não, eu não vou fazer isso. Meu Deus, eu não sei. Eu tive vergonha do Espírito Santo, dele me usar daquela forma. Eu tive vergonha e eu recuei. Então, o que acontece? O seu pecado, Deus deixa bem claro que um pecado chama outro. Então, né, como você, eu no caso, eu estou numa consagração intensa, então eu tenho guardado, né, esses dias de consagração, então eu não posso fazer absolutamente nada. Então, quando eu quebro uma consagração ou faço alguma coisa, me enfraquece para fazer uma outra coisa, para obedecer a Deus. Então, como eu quebrei, né, eu desobedeci a Deus. Em uma das consagrações que eu tinha feito, eu desobedeci. Deus falou, não vai fazer nada. Esse dia é para mim, né? E eu desobedeci. No dia que eu fui para a igreja, eu não tive força para fazer o que Deus havia me mandado. Eu recuei. Então, quando eu recuo, né, eu fico fraca espiritualmente. O diabo tem legalidade para me empurrar da cama e até quebrar um pescoço, tá? Quebrar um braço, dar uma fratura exposta, né? E eu tô contando isso para vocês, porque vocês têm que vigiar, tá? O mundo espiritual, ele não brinca. É uma coisa muito séria. Você vê, numa vigília, você cai de uma cama, né? Porque eu tenho, né, mania de sentar, assim, com as pernas cruzadas, né, na cama. E eu sentei fora, então eu caí de lado. Não teve como, porque eu tava com as pernas dobradas, não teve como eu colocar o pé no chão. Caí mesmo, assim, de lado, não deu tempo de desdobrar a perna rápido. E machuquei seriamente.
Tô aqui com muita dor, com colete. Gente, é uma coisa boba, mas eu poderia ter quebrado o pescoço. Né? Imagina você contando isso para uma pessoa. Olha, né? Eu caí da cama. Você vai chegar pro médico e o médico vai falar, mas como que a senhora quebrou, teve uma fratura exposta? Como que isso ocorreu? Imagina você explicando isso. Não tem como explicar, não é? Não tem nem como você falar assim, mas é mesmo, ela caiu e ela machucou a costela, quebrou a costela, quase quebrou a costela, quase teve uma fratura no punho, né? Quase quebrou o punho, né? Machucou o joelho, machucou o rosto, o lado esquerdo do outro. Você fica pensando, gente, mas é muita coisa para uma cama, para quem vai estar caindo de uma cama. Mas não existe limite para o diabo trabalhar numa pessoa que ela está espiritualmente dormindo. Que um pecado chama o outro, infelizmente, tá? Você muitas vezes pensa assim, é um pecadinho, né? Eu fiz uma consagração, mas nessa consagração, né, eu acabei não vigiando. Era para estar 24 horas naquela consagração e eu me distraí com outras coisas que não devia, né? Então vamos supor que você fez um propósito, quebrou um propósito. O que vai acontecer? Você vai pedir perdão, você vai se consertar, Deus vai te perdoar, né? Deus deixa bem claro, né, que a graça dele, você está debaixo da graça, você está perdoado. Só que o diabo, ele é acusador, o diabo, ele não vai te perdoar. E ele vai ter uma legalidade, tá? Um documento assinado para fazer acontecer, né? Alguma coisa, né, muito séria na sua vida. Por causa de um documento. Porque Deus, ele não pode te livrar da consequência. Ele vai te perdoar, mas a consequência vai vir. Então, é isso que eu tô falando. O que aconteceu comigo foi uma coisa boba. Eu quebrei uma consagração, sem querer, assim, coisas de, né, segundos. Eu acabei me distraindo com outra coisa no momento importante que eu tinha entregue para Deus. Pedi perdão. Falei, meu Deus, eu não podia estar mexendo com isso. Eu tô em consagração, eu tô em vigília. Tá, foi perdoada. Mas não tive temor, né? Não tive temor. E aquilo ali ficou já contado, né? Tipo assim, agora eu posso entrar. E aí entra o orgulho, por causa de um pecado, de uma falta de temor. Entrou um espírito de orgulho que não permitiu que eu extingui o Espírito Santo. Eu não permitia que ele me usasse 100%. Porque eu tive vergonha do que o Espírito Santo tinha me pedido para fazer. Então, o que acontece? Eu fiquei com vergonha de quem? Do Espírito Santo. Por isso que tem na palavra que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Retomando aqui, gente, vamos achar. Acho que Apocalipse 21, 8. Tá, vamos lá. Tá, achei aqui, ó. É 8, 21, 8. Na minha linguagem tá escrito covardes, tá? Mesma coisa. Pessoa que tem medo, que tem vergonha, que se acovarda, que retrocede, ó. Mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos, tá? O lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. Eu vou ler em outra linguagem, espera um pouquinho. Tá, retomando aqui, ó, achei a Bíblia que fala tímidos, ó, o 8, ó. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte, tá? Essa linguagem ressalta a palavra tímido, né? Então, essa timidez que a gente está falando não pode ter nada a ver, tá? Com o Espírito de Deus. Vergonha de pregar, vergonha de ser usado pelo Espírito Santo. Você não pode ter vergonha de Deus. Não tem nada a ver com a timidez em si, né? Que é aquela que você, não gosto de conversar, eu sou mais acanhado, mais fechado, né? Essa roupa aí eu não uso, eu fico com vergonha de usar esse tipo de roupa.
diferente quando entra a vergonha do Espírito de Deus. Vergonha de deixar ser usado pelo Espírito de Deus. Aí você está extinguindo o Espírito de Deus. Porque quando você estava no mundo, você não tinha vergonha. Muitas pessoas não tinham vergonha, né? De entrar numa gafieira, né? De botar uma fantasia pro carnaval fazer bobeira. Não tinha vergonha de nada. Mas quando, né, está sendo usado pelo Espírito de Deus, já não deixa o Espírito Santo de Deus usar 100%. Então você é um tímido, tá? É uma timidez que pode te levar para o inferno. Porque você não pode extinguir o Espírito Santo, tá? O orgulho, ele tem dois lados. Muitas vezes você tem orgulho, né? De querer aparentar uma pessoa assim humilde, você não quer ser julgada, mas você é uma pessoa espalhafatosa. Por quê que você tem vergonha do seu eu, da sua pessoa? Porque você é uma pessoa orgulhosa. Você quer que as pessoas não te julguem. Então você é igual um camaleão, você muda de acordo com o ambiente. Isso Deus também não se agrada, porque se você tem essa essência, você é uma pessoa, né? Você é aquela pessoa 24 horas dentro da tua casa. Vamos entender, você foi um roqueiro, né? Você foi uma pessoa que gostava de rock, né? Gostava de usar muitas joias. Enfim, você tem um jeito, né? Que muitas vezes, depois que você se converte, as pessoas podem te julgar. Só que você tem vergonha de ser você. Você começa a falar, não, eu tenho que usar mais coloridinho, porque as pessoas vão ver que eu só ando de preto. Ai, não, eu não posso usar essa joia, porque essa joia, né, as pessoas vão me julgar. Você tem vergonha, né, da sua essência. Deus fala, venha como estás. Você vai ser transformado, você vai ser mudado, né? De acordo com a vontade do Espírito Santo. Mas tem coisas que não vão sair da sua vida. Você não vai deixar de gostar, porque é o Espírito de Deus, é a sua identidade, o Espírito Santo de Deus vai te usar de acordo com a sua identidade. Então você não vai ter uma mudança, né? Seguindo, né? Um ministério, seguindo, né? Uma doutrina. Você é diferente, você gosta, né? Olha, eu não vou colocar essa joia, porque isso aí vai afrontar uma igreja. Não, você vai usar a sua joia porque você gosta. Deus não te tirou a sua identidade, né? Você não pode seguir uma doutrina, porque a partir da hora que você obedece a uma doutrina, você vai estar debaixo de uma lei e aquilo vai se tornar muito pesado para você. Você não vai suportar. Deus não vai mudar você. É o Espírito de Deus vai te usar conforme, né, você é, com a sua identidade. Então, muitas vezes, Deus precisa de uma pessoa que use um rastafari. Deus precisa de uma pessoa, né, que use uma caveira no dedo. Porque Deus vai usar aquele instrumento a bel prazer dele para ganhar outras almas. Né? Muitas vezes até para falar com um bruxo, falar com um satanista, chegar perto de um roqueiro, né? Muitas vezes uma pessoa tatuada. Muitas vezes sim, Deus não vai tirar essa identidade sua. Contanto que aquilo seja consagrado para o Senhor. Agora, tem pessoas que Deus não vai usar dessa forma. Tem pessoas que Deus vai, né, usar da forma mais simples, né? Com aquela cara, né, a falsa aparência de humildade, que nesse caso não seria falsa, a pessoa é humilde mesmo, ela era muito prepotente, ela era muito orgulhosa no mundo, aí Deus foi quebrando aquela pessoa, ó, tirou isso, tira aquilo, tira isso, tira aquilo, porque Deus tem a forma dele trabalhar com cada um, você é vaso, e Deus vai te usar com a sua identidade, então tem que ter muito cuidado, não deixe o mundo te podar, não deixe a doutrina te podar, você só faz o que o Espírito Santo de Deus está te mandando fazer. Porque aquilo vai te acanhar. Você, imagina, você não vai ser mais você. E a hora que o Espírito Santo de Deus quiser te usar, você vai falar, mas essa não sou eu. Eu coloquei essa roupa. Claro, não estou falando de roupa indecente, gente. Tá? Eu estou falando de certas roupas. Eu não gosto de gravata. Meu Deus, eu botei esse terno, mas eu tô todo desconcertado. Eu não vou conseguir pregar com essa gravata, porque eu nunca usei gravata na vida. Não ponha a gravata.
É isso que eu tô falando. Uma coisa que vai extinguir o Espírito Santo, não faça. Você não queira ser uma pessoa que você não é, tá? A doutrina não pode mudar a sua essência, ela não tem esse poder. A única pessoa, tá, que pode mudar você é o Espírito Santo. Porque aquilo vai te incomodar. Aí você vai falar, não, eu não tenho mais vontade de ouvir essa música, eu não tenho mais vontade de usar essa roupa, né? Você vai ter a necessidade, né, de muitas vezes ver uma tatuagem que você fez no passado, num momento ruim da sua vida, que você tava louco, né? E de pegar, apagar, ou então fazer uma outra coisa por cima. Você vai sentir a necessidade. O Espírito Santo de Deus vai te incomodar. E aí você vai fazer porque o Espírito Santo te incomodou. Não porque houve leis, pessoas legalistas que falou pra você, tira essa tatuagem, essa é do diabo, tá? Nunca. Você vai ter uma necessidade de fazer, de consagrar alguma coisa para o Senhor. Ou a sua joia, ou a sua roupa, ou a sua tatuagem, que antigamente você tinha feito tatuagem para o demônio, hoje você, né, vai ter que refazer, né? Ou fazer alguma coisa por cima. Porque muitas vezes a pessoa tem o corpo 80% tatuado. É impossível que ela pague essas tatuagens, né? Ou ela vai refazer alguma coisa. Enfim, gente, eu só tô te dando uma dica. O que aconteceu comigo foi isso. Eu tenho uma essência, eu sou essa pessoa. E a hora que eu me senti acuada no meio de um monte de crente, né? Muitas vezes, pessoas que se dizem, né, crente, que vive uma fé, mas ela não é justa diante de Deus, então ela vai te julgar pela sua aparência, e aí você começa a esconder alguma coisa, como se você tivesse pecado, estivesse em pecado, né? Para com Deus, você não tem pecado, né? Aquilo é uma coisa consagrada a Deus, você usa, aí você começa a esconder a sua identidade, porque você quer se parecer com as demais. Peraí, a sua digital não é igual a de ninguém, tá? E eu aprendi isso com muito custo. Então você não pode ter vergonha de como Deus te usa. Você não pode se encaixar como se você fosse feito em série, né? Como uma matriz. Eu tenho que ser assim, porque a minha igreja é assim. Não. Você é você. E Deus vai te usar conforme Ele, tá? Ele quer. Você é vaso. E o olheiro vai usar o vaso como ele quer. Então, cuidado, não deixe ninguém te mudar, tirar a sua essência. Isso vai te frustrar. Você vai sair da presença de Deus, com certeza. Eu muitas vezes até conheço, né, uma pessoa que ela gostava muito de mangá, né, desses bonequinhos e tal. Tá. Ela entrou pra presença de Deus, ela destruiu tudo, ela botou fogo em tudo. Tá bom. Gente, mas isso não impede muitas vezes dela fazer alguma outra coisa para Deus. Ela gosta de trabalhar com isso, né? Então ela pode muitas vezes fazer bonequinhos gospels que se pareça com aquele mangá que o mundo gostava. Não, entendeu? Eu era roqueiro, eu gostava muito de preto, de bateria, de guitarra, de baixo, e chega numa igreja que ela é totalmente convencional, ela fechada. Peraí, você vai se deixar ser podado? Você é roqueiro, o seu espírito gosta daquele tipo de instrumento. Peraí, tem alguma coisa errada. Eu tô triste, eu tô me sentindo podado. Então, Deus não se agrada de que aquela pessoa, ela pare de servir a Deus com a sua essência, com o que ela gosta, com a sua identidade. Porque Deus quer tudo que você faça por amor, não pelos outros, tá? Então tem que ter muito cuidado com isso. Não deixe que ninguém pode vocês, tá? Deixa eu terminar de ler, porque eu só tenho 5 minutos aqui, peraí. Retomando aqui, ó, eu vou terminar aqui, senão não vai dar tempo, ó. Um moço chamado Eutico estava sentado numa janela e como Paulo continuava falando duramente, olha só, falando durante muito tempo, o sono do moço foi aumentando, de repente ele dormiu e caiu da janela. Quando o levaram, estava morto, olha só. Então Paulo despertou, abaixou-se, abraçou o moço e disse, não se assuste, pois ele está vivo.
né? Foi ressuscitado ali. Que ele estava morto, tá? Não só espiritualmente, mas depois a morte física, tá? Em seguida, Paulo subiu de novo, partiu o pão e comeu. Falou ainda muito tempo, até de manhã, e depois foi embora. Aí levaram o moço vivo para a casa dele, e isso os deixou muito animados. Amém. Então, olha, gente, eu vou ler Atos 13, que eu quero ler um pedacinho que a gente está falando assim, distinguir o Espírito Santo. Muitas vezes você tem medo, tá? Você pode estar num ministério que não tem nada a ver com a sua essência, com o seu jeito de vestir. Ah, você usa dread, você usa brinco na orelha, né? Tem cabelo comprido, um homem que tem cabelo comprido, tá todo tatuado. Peraí, você não pode entrar numa igreja? Você vai extinguir o Espírito Santo se ele quiser te usar? Né? É isso que a gente está falando aqui. Não faça isso. Porque o Espírito de Deus precisa, tá? De pessoas que sejam referência. Você não pode. Então não vai existir igreja para você. Não vai existir, né? Imagina essas pessoas que já, né, fizeram cirurgia, botaram prótese de chifre, né? Já tingiram o globo ocular de preto. Ué, ela não pode entrar numa igreja? Ela não pode adorar a Deus? Por quê? Não tem igreja para ela. Por isso que tá havendo os desigrejados, as pessoas que dizem que nós somos o templo do Espírito Santo, que não precisamos de igreja, porque a maioria dessa geração são pessoas que viveram, né, esse tempo no mundo, muitas vezes fizeram muitas tatuagens, colocaram prótese de chifre, né, mudaram a cor dos olhos. Gente, peraí. Nós temos que ser pessoas diferentes. Hoje o Espírito Santo de Deus vai usar, com certeza, são essas pessoas que estão no mundo para ganhar almas, para tirar essas pessoas, né? Que o anticristo já está chegando, tá? Já começou. E os filhotes dos anticristos tá aí. E vai para cima. Então, o que o Espírito Santo de Deus tem que fazer? Ele precisa de pessoas, né, que se assimilam a essas pessoas, para se misturar, né, com os filhotes do anticristo. E ali, quando você começa a pregar, as pessoas, né, isso que Paulo fala, nós temos que nos fazer de louco para ganhar, né, os loucos. Então, peraí, você tem que ser igual? Você foi feito em série? Você vai ter vergonha da sua tatuagem, você vai ter vergonha do seu brinco, do seu dread, você vai ter vergonha de você é templo do Espírito Santo, você não pode ter vergonha. Se Deus te usou assim no mundo, agora Deus vai te usar muito mais agora na presença dele. Você não tem que mudar a sua essência. Claro, algumas coisas o Espírito Santo de Deus, como eu falei, vai incomodar. E você vai fazer, né, aquilo para o Senhor. Mas espera aí, você não pode mudar o seu gosto musical. Você não pode mudar o seu gosto, né? Você gosta de se vestir de um jeito, você vai ter que mudar as suas vestes. Por quê? Não. Contanto, como eu falei, não podemos ser indecente, vulgar. Se não for, meu filho, você tem que ser usado do jeito que Deus te escolheu. Olha só, eu vou ler que fala assim, ó. Preste atenção, ó, vocês que zombam de Deus, fiquem espantados e morram, pois eu até esqueci de falar, é Atos 13, tá? 41 que eu tô lendo, ó. Preste atenção, vocês que zombam de Deus, fiquem espantados e morram, pois o que eu vou fazer agora é uma coisa em que vocês não acreditariam, mesmo que alguém explicasse. Então não tem explicação, tá? Tem coisas que vocês vão olhar e vão falar, essa pessoa não é de Deus. É o diabo que está usando. Cuidado com a falsa aparência de humildade. Tá? É mais hoje o diabo não vai aparecer de rabo nem de chifre, não. Ele vai aparecer engravatado. Tá? Satanista, quando ele está dentro da igreja para orar e para fazer a reza dele contrária ali, ele não vai com um pentagrama no pescoço. Ele vai aparecer engravatado. Tá? Cuidado. Vocês... Eu tô falando com fariseu dentro de igreja que tá ali para julgar homens e mulheres de Deus, que muitas vezes, né, uma Pepeu Gomes, né, uma pessoa... Gente, como que muitas vezes uma pessoa, até um artista, vai poder entrar dentro de uma igreja? Ela vai ser julgada com certeza, né? Vai ser julgada, porque ela não tem igreja para essas pessoas, não existe. Não existe uma pessoa, ela não tem ninguém se despertou para isso. E o Espírito Santo de Deus não pode usar.
Então, infelizmente, né? Você não vê uma ópera gospel, não existe. Você quer ouvir uma ópera, não tem. Ninguém consegue gravar, né, um CD, né, de ópera, porque não existe. Não tem um rock legal, bom, não tem. Porque a pessoa só vai uma linha de raciocínio. Isso está afastando os verdadeiros filhos de Deus. Porque Deus fala que ele não veio julgar, ele veio salvar o mundo. E ele veio buscar os vícios desprezíveis desse mundo, não foi santo. Então tem alguma coisa muito errada. Tá? Então vamos voltar aqui, ó. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da reunião, as pessoas pediram com insistência que eles voltassem no sábado seguinte, a fim de falarem sobre o mesmo assunto. Depois da reunião, muitos judeus e outras pessoas convertidas, ó, olha só, hein? Judeus e pessoas convertidas ao judaísmo acompanharam Paulo e Barnabé, que falavam com eles e animavam todos para que continuassem firmes na graça de Deus. No sábado seguinte, quase todos os moradores da cidade foram ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus, ó, viram aquela multidão, ficaram com muita raiva, inveja, muito ódio, muita raiva. Porque, olha só, eu vou ler aqui de novo, ó. Depois da reunião, muitos judeus, ó, e outras pessoas convertidas ao judaísmo acompanharam Paulo, começaram a ouvir a Paulo. Entendeu? E quem ficou com ódio e com inveja? Os fariseus, olha. Quando os judeus viram aquela multidão, ficaram com muita inveja. Então começaram a dizer o contrário do que Paulo dizia e o insultaram. Porém, Paulo e Barnabé falaram com mais coragem ainda. Aí entra a coragem, a intrepidez. Aí entra, né? Não sejas tímido. Não tenha medo, não seja covarde, ó. Eles disseram: era necessário que a palavra de Deus fosse anunciada primeiro a vocês, que são judeus. Mas como vocês não querem aceitá-la e acham que não merecem receber a vida eterna, então agora nós vamos anunciar a palavra aos não-judeus. Então nós viemos, tá? Pregar para quem? Para os incircuncisos. Não são os circuncisos, não são os crentes, não são os judeus. Tá? E digo mais, muitos que estão amarrados numa doutrina, num legalismo, estão dentro de uma igreja sufocado pelo peso do farisaísmo, vão também te acompanhar. Vão! Então não siga isso, deixa o Espírito Santo de Deus te moldar. Não permita que ninguém mude a sua essência, o seu caráter. Se você, tá? Deus fala que ninguém pode falar que Jesus Cristo é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Ai, mas ninguém me ouve, missionária, porque eu uso uma caveira, eu gosto de caveira. Pô, a caveira representa o quê? Que Jesus venceu a morte. Você tem muito mais direito de usar uma caveira no dedo do que um satanista. Porque quem venceu a morte foi Jesus. Ah, mas eu uso dread, na Bíblia fala que o homem tem... Não. Não tem nada a ver. Tem mulher aí, negras, que o cabelo nem cresce. Tem dificuldade de crescimento. Ah, quer dizer que ela não pode pregar a palavra de Deus porque ela não tem cabelo? Né? Tem mulheres fortes aí que nem tem cabelo. Quer dizer que só pode ter cabelo comprido? Isso não existe. Isso é legalismo, isso é farisaísmo. Tá? Isso é mentira do diabo. Ele é o pai da mentira. Não deixa isso entrar no seu coração. Tá? Não importa quem você é, qual a essência que você tem, como Deus vai te usar. Entre. Você vê aí, ó, travesti. Levanta a cabeça, bota a roupa de mulher, bota o salto alto e tem orgulho de ser travestido. Você não vai ter orgulho de ser usado pelo Espírito Santo com as suas tatuagens, com o seu brinco, com o seu dread, seja lá o que você gosta de usar. Levanta a cabeça e entra dentro de uma Assembleia de Deus e peite. E busque a Deus. Não deixe ninguém te podar. Vai ficar desigrejado porque não tem igreja para você. Vai deixar de gostar do seu rock, dos seus instrumentos, porque, tambor é do diabo, falaram para mim. Não existe instrumento do diabo. O diabo não inventou nada. O diabo, ele gosta de inovar, né? Ele gosta de copiar. Ele não é criador de nada.
Ele não teve esse poder para criar, tá? Então você tem que entender, se você gosta de tambor, se você gosta de sanfona, se você gosta de guitarra, continue gostando, não mude o seu gosto musical. Se você é eclético, gosta de vários instrumentos, continue gostando, não mude nada por causa de ninguém. O Espírito Santo de Deus não está preocupado com a sua aparência, tá? Então eu vou continuar aqui, ó, ele fala, mas como vocês não querem aceitá-la e acham que não merecem receber a vida eterna, então agora nós vamos anunciar a palavra aos não-judeus, que é o que você tem que pensar. Você tem que ir, na Cracolândia e ganhar lá os cracudos. Você tem que ir no prostíbulo, claro, não tô falando ir frequentar, tá? Tô falando ver uma prostituta e ganhar uma prostituta pro Senhor Jesus. Ah, mas a minha igreja... Peraí, você tem que ter essa identidade. Você não vai se vestir como uma prostituta, mas você não pode ir contra, como se aquilo ali não pudesse estar dentro da igreja, Ela não tem entendimento. Você não pode mudar de banco porque uma prostituta sentou do lado da sua cadeira. Ela não tem entendimento. Ah, não, na minha igreja você não vai entrar porque a sua saia, misericórdia. Você não vai entrar por causa desse batom, você não vai poder frequentar a minha igreja porque você tá travestido. Tem que sentar travestido. Ele tem direito de sentar e ouvir a palavra de Deus travestido. Agora, isso que eu tô falando, as pessoas estão deixando de ser podadas, tá? Deus fala, venha como estás, então você vai do jeito que você é. E Deus não vai te mudar do jeito que você acha, não. Porque Deus quer te usar louco mesmo, com a sua aparência de maluco. Porque Deus quer chegar nesses lugares. Então, peraí. Por que as pessoas estão fazendo todo mundo, se tornar um bonequinho feito numa matriz? Todo mundo igualzinho um ao outro. Isso é mentira do diabo. Aí você fica triste, você chega oprimido, você tem vergonha de dar um glória a Deus, você tem vergonha de ser usado pelo Espírito Santo. Porque fala, não, eu vou melhor ficar quieto, eu não vou. Não, você deixa o Espírito Santo de Deus te usar. Vai pregar, você não tem que mudar a sua essência por causa de ninguém, tá? Você, é igual Paulo tá falando aqui, pois esta é a ordem que o Senhor Deus deu a nós, o seu povo. Eu coloquei você como luz para os outros povos, a fim de que vocês levem a salvação ao mundo inteiro. Então, pensa nisso. Deus te colocou como luz. Você tem que ter a identidade do Senhor. Deus não está preocupado com a sua aparência, Ele está preocupado com você, tá? Deus, em Tito, quer ver, ó? Vou ler lá Tito para vocês. Achei aqui, ó. Tito capítulo 1, eu vou ler só o versículo 15 aqui, tá? Ó. Tudo é puro para os que são puros, mas nada é puro para os impuros e descrentes, pois a mente e a consciência deles estão sujas. Então não interessa. Se você tem uma caveira no dedo, olha só, se aquela pessoa fala que é de Satanás aquela caveira, é um problema dos olhos dela, não são os seus. Os seus olhos, a forma que você vê aquilo é para Deus. Tá bom? Deus fala, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida, lá em Apocalipse 2:10. Então eu tô te dando um símbolo, tá bom? Mas isso pode ser um cabelo comprido, isso pode ser uma tatuagem, um alargador, pode ser qualquer coisa, gente, até um chifre. Não importa o que você goste, tá? Deus está falando, tudo é puro para os que são puros. Se você tem aquela pureza de alma e você entende, eu gosto sim, eu gosto muito, mas a minha igreja, ela não aceita guitarra, ela não gosta de tambor, ela fala que aquilo é de centro de macumba. Por favor, quem é o diabo para ter tambor? Eu sou uma pessoa que eu amo cabuletê, eu falo em línguas, eu oro, eu expulso o demônio, batendo cabuletê. Mas quem fez? Não interessa. O instrumento, o som, a música vem do trono de Deus. Lúcifer, que não é mais Lúcifer, ele tinha esse nome, anjo de luz, quando ele estava no reino de Deus, ele foi levita. Hoje ele não é ninguém. Só que agora ele veio querer tomar todos os instrumentos musicais. Ele não é ninguém, ele não é dono de ritmo musical, de nada. Então pare de acreditar em besteral.
Se isso está te entristecendo, se isso está te afastando de Deus, se você não pode mais ouvir seu rock, isso está te afastando de Deus. O que você vai vigiar agora são as letras, porque isso são profecias que pode te tirar da presença de Deus. A palavra tem muito poder, tá? Mas o instrumento é de Deus. Não importa, a flauta é de Deus, não é do índio. Ah, mas foi os indígenas, vamos entender, que inventou. Não. Deus está nos todos os sons, tá? Satanás, que é opositor de tudo que Deus criou, de tudo que Deus fez, ele tá querendo te enrolar, te enganar. E aí você tá se afastando de Deus porque você acha que você tem que se parecer com os demais. Você não tem que se parecer com ninguém. Você é você. Se Deus quer te usar assim, deixe Deus te usar assim. Vigia. Vigia. Tá? Aí ele fala aqui, então tudo é puro para os que são puros. Mas se as pessoas não têm os olhos puros, você acha mesmo que eles vão ver Deus em você? Eles vão achar que você é próprio diabo, né? Agora, quem tá todo bonitinho, com aquela saia lá no pé, todo engravatadinho, com aquele cabelinho cortadinho, esse é de Deus. Gente, o diabo tá se transfigurando em anjo de luz. Ele, nesses últimos tempos agora, essa geração precisa botar para quebrar. Essa geração tem que se levantar e tem que usar a sua identidade para ganhar alma, tá? Porque tem gente indo pro inferno, perdendo a sua alma pro diabo, porque não tem crente para peitar, né? Não posso, porque isso parece que é coisa do diabo. Parece, mas não é. E Deus, ele veio para confundir. Deus não é Deus de confusão, mas ele veio para confundir, tá? Ele não veio para trazer paz ao mundo. Ele veio para trazer a espada, lá em Mateus 10, do 34 em diante. Ele veio para trazer a espada, é guerra. Agora estamos em época de guerra. Nós querendo dar uma... Para com esse negócio de fingir aparência de humildade. O importante é o seu coração diante de Deus. Ele vê você por dentro, ele te conhece, ele sabe a sua essência. E você deixar o diabo transformar isso, você não vai deixar Deus ser usado 100%. Você está extinguindo o Espírito Santo porque você quer se parecer com essa falsa aparência de humildade. Você está deixando se sujar, entendeu? Tirar o que Deus tem de melhor em você. O que Deus tem de melhor em você, que é a sua originalidade, é assim que Deus te usa, a sua essência, a sua verdade. É assim que você vai ganhar os demais, essas almas que estão no mundo. Amém, gente. Vamos ler só mais um pouquinho aqui, ó. 1 Coríntios 9 fala assim, ó. Será que eu não sou um homem livre? Paulo tá falando. Você é livre. Deus te deu liberdade. E ele vai te usar conforme você é. Ó, por acaso não sou um apóstolo? Será que eu não vi Jesus, o nosso Senhor? Porque as pessoas não acreditavam, porque ele não andou com Jesus. Ó, por acaso vocês não são resultado do trabalho que faço para o Senhor? Mesmo que outros não me aceitem. Como apóstolo, vocês me aceitam. Você mesmo, pelo fato de estarem unidos com o Senhor, são a prova de que sou um apóstolo. O que quer dizer? Quer dizer que as pessoas que estão unidas com Cristo, as pessoas que estão no mesmo espírito, Deus dá discernimento de espírito e vai saber que você é um servo e uma serva do Senhor, tá? Independente da sua aparência. Peço a Deus para que Deus levante uma geração para essa época que o diabo veio para destruir, para confundir também, porque ele quer confundir. E ele está fazendo muitas pessoas se levantarem com essa falsa aparência, tá? Então, cuidado. Tá usando muitas vezes uma pessoa satanista, né? De uma forma tão legal, né? Com uma aparência tão assim meiga, né? E ali tá levando muitas pessoas a servir o diabo. E os crentes, não. Eles não estão aceitando as pessoas diferentes, né? Elas estão se afastando da casa do Senhor, porque elas não podem serem elas mesmas. Elas têm que ser uma falsidade, tem que ser, né? Ela tem que se negar. Não.
tá? Deus está querendo a sua transformação, mas a sua transformação é para transformar outras vidas igual a você quando estava no mundo. Não para tirar a sua essência, tá? Tirar a sua identidade. Deus jamais faria isso, porque você no mundo era usado desse jeito. O diabo te usava dessa forma. Agora você vai ser testemunho de Deus, tá? Do jeito que você é, com o que você gosta, mas para adorar a Deus. E assim você vai trazer muitos que eram igual a você para a casa do Senhor. Então vigia, que o diabo quer tirar você de dentro da igreja, quer fazer você ficar sozinho, quer te enfraquecer. Uma ovelha fora do aprisco, ela não sobrevive. Não vai na cabeça desses malucos desigrejados que não teme a Deus, não tá junto da videira. Você vai morrer. Porque isso aí, você pode ter certeza que você não sobrevive. Nós precisamos estar unidos na videira. Independente dos fariseus que tem dentro dessa igreja e que não te aceita. É ali que Deus vai te usar tremendamente. Tá bom? Gente, um errinho aí, eu falei que o diabo é inovador. Não, é o contrário. O diabo não é inovador. Ele não faz nada novo. Ele copia, ele não cria, tá? Ele somente copia. Tá bom? Então é isso, até a semana que vem, vou encerrar. Deus abençoe vocês, fica ligadinho, tá bom? E quem for receber o áudio dessa gravação, tá? Dessa pregação, quer dizer, quem for receber o áudio da pregação, tá? Não vai saber quem tá pregando, aí vai lá no canal leilalima.com ou missionária Leila Lima, tá? Aí dá um joinha lá e ouve a pregação inteira, porque no TikTok eu vou repartir e aí muitas vezes a pessoa perde o resto, né? O final da pregação, tá? Então Deus abençoe e fica com essa dica aí. Não deixe ninguém te podar, não deixe, tá? O diabo é que tá querendo, tá? Que você sinta vergonha, tá? Porque o diabo, ele te acusa, ele faz você se sentir, né? Diferente. Então, a partir da hora que você não se vê mais, tá? Como Deus te vê, né? Você começa a criar um problema para você, né? Você começa a ter vergonha do seu eu, você começa a se esconder. Aquilo vai te trazer uma doença na alma muito grande. Você vai acabar querendo ficar sozinho. Você não vai ter coragem mais de enfrentar ninguém. Pensa numa frase: se você não vê ninguém, ninguém te vê, tá? Então pensa sempre nisso. Não se preocupe com ninguém, tá bom? Quando você não vê, eles também não vão te ver. Eu acho engraçado que minha filha que fala isso. Quando você não vê ninguém, ninguém também tá te vendo. Porque aí você não vai se preocupar se tem alguém te vendo, se tem alguém te condenando, te julgando, tá? Então, fica com essa dica. Deus é com você. Deus vai te usar do jeito que você é, tá bom? Deus não tá preocupado com o seu jeito maluco de ser essa loucura que eu falo, que vai até atrair as pessoas do mundo. As pessoas não querem, né, ser feita em série, elas não querem ser parecida com outros. Isso dá muito certo quando é colégio. No colégio, você pode reparar, as pessoas elas são tão oprimidas, os jovens, que eles começam a se parecer um com o outro, né? Se um tem um cabelo liso, todo mundo quer o cabelo liso. Se um tem o cabelo cacheado, todo mundo quer o cabelo cacheado. Se um usa um tipo de tênis, o outro também quer comprar igual. Eles não têm identidade ainda. São pessoas que ainda não vivem em grupo. Não, para com esse negócio. Nós não somos, nós temos que ter a essência de Deus, e Deus, ele é inovador, né? Ele faz coisas novas todos os dias. Você nunca vai ser igual a mim, eu nunca vou ser igual a você, tá? Nós vamos ter o Espírito de Deus trabalhando em nós, mas de forma diferencial, de forma diferente, tá? O Espírito de Deus opera diferente em cada pessoa. Não pode. Imagina se o Espírito Santo de Deus atuar todo mundo igualzinho. Não tem como é que você vai atrair as pessoas do mundo? Tá bom? Tem que focar agora nesse povo aí que tá indo pro inferno. Nesse povo aí.
Procura lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Aí você vai ver que o Espírito de Deus opera de formas diferentes, tá? Que ninguém pode ser igual a ninguém. Isso é importante para a igreja, tá bom? Deus abençoe. Até semana que vem, se assim Deus permitir, então. Beijão.